Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai continuar a questão da precificação básica, então isso aqui é a parte 2. Eu vou colocar aqui no card a parte 1 para você saber da onde a gente está partindo. E hoje a gente vai falar de algumas outras funcionalidades de precificação complementares à primeira parte. No primeiro vídeo da precificação, a gente aprendeu a criar os planos tarifários que a gente vai usar durante o ano e a precificar esses planos dentro do calendário geral. O que a gente acabou não vendo ainda é que dá para fazer essa mesma precificação dentro dos imóveis diretamente. Então eu vou entrar aqui em detalhes de um imóvel, vou procurar por preços de venda na lateral e configuração dos preços. E aqui dentro vai ser a mesma visualização que eu tinha no calendário, tá vendo? Os preços para cada dia dentro de cada plano. Eu posso segurar, arrastar e alterar aqui normalmente, como eu fiz no calendário. E agora falando das outras ferramentas de precificação, que é o que a gente vai ver hoje, a gente precisa ir no menu também em preços de venda, que já está aberto, só que agora em configuração geral. Então, configuração dos preços, que é onde a gente está agora, é onde a gente vai colocar os valores de diária, e configuração geral é onde a gente vai colocar valores mais fixos. E aqui tem alguns valores importantes que a gente precisa preencher, caso você trabalhe, né? Então a gente tem aqui Cleaning Fee, que seria a nossa taxa de limpeza. Ela vem bloqueada no início, porque ela tem como ser feita de uma vez só em outra tela, para que todos os imóveis sejam, vamos dizer, R$ 100 de taxa de limpeza. Como isso não foi definido, eu posso marcar o anúncio segue o valor padrão dessa taxa? Não. E aí eu vou conseguir colocar aqui personalizado 150, por exemplo. Logo depois a gente tem calção, que seria o nosso depósito de segurança. É uma coisa que não é tão utilizada hoje em dia, mas algumas casas grandes que fazem eventos, por exemplo, utilizam. Então é um valor que geralmente é alto, que acontece para você ter uma segurança durante a reserva, ou seja, o hóspede vai pagar esse valor de calção, R$ 2.000, R$ 3.000, e caso ocorra tudo bem na reserva, esse valor vai ser devolvido integralmente para o hóspede. Então é um depósito de segurança caso ocorra algum problema durante a estadia. Um pouco abaixo a gente vai ter dois campos bem importantes, o valor por criança adicional e o valor por hóspede adicional. Ou por criança, quando você clicar assim, você vai conseguir colocar se é por pessoa e noite ou apenas pessoa. E aqui uma faixa etária, então você tem como colocar a idade mínima e máxima e o valor de cada criança extra dentro da sua reserva. Tudo bem? Então você vai ter essa opção aqui para colocar por faixa etária. Só é importante lembrar que essa é uma configuração voltada somente para Booking, então tem um aviso aqui do lado. Então para Airbnb ou para outros canais isso não vai ser enviado. E aqui por último a gente tem o preço por hóspede. Então se a gente marcar sim, ele normalmente já vem marcado sim. A gente tem como fazer por porcentagem ou valor fixo. O valor fixo é um pouco mais comum, até porque esses três canais aqui não leem o formato porcentagem. Então o valor fixo agrega em todos os canais, então é mais comum. E aqui é bem simples, o que você vai fazer? Por exemplo, esse apartamento, ele cabe 4 pessoas. Tá vendo? Tem esses 4 bonequinhos aqui, então indica que cabem 4 pessoas. Então eu posso dizer, acho que a diária dele está R$ 100, se eu não me engano, né, que a gente passou ali. Eu posso dizer que esses R$ 100 é válido somente até o segundo hóspede. Depois do segundo eu quero um acréscimo. Então eu vou colocar aqui 2, que é até onde meu valor não muda. Então a primeira e a segunda pessoa continuam pagando R$ 100 de diária, mas caso entrem mais pessoas, eu quero que cada uma pague 50 a mais, por exemplo. Então a terceira mais 50 e a quarta mais 50. Então esse valor vai aumentar gradualmente até atingir o máximo da sua acomodação. Uma outra opção que a gente tem aqui nessa tela, que é bem útil quando você está começando a cadastrar, é esse botão aqui, pegar preços do. Então esse botão aqui é basicamente um copiar e colar de outro apartamento. Então o apartamento 2, vocês viram ali no começo que ele tem preço já. Mas caso ele não tivesse e tem um outro apartamento que tem os mesmos preços e eu queira transferir, né, fazer uma importação, vamos dizer, eu consigo clicar aqui e ele vai me dar essa opção. Eu posso aqui buscar outros apartamentos, 7801, e aqui eu vou só dizer se eu quero clonar permanentemente, isso é bem importante. Você pode clonar permanentemente, ou seja, fazer um vínculo realmente com esse apartamento que você escolher. Então vamos dizer que eu fiz com o 7. Então o 2 e o 7 eles vão estar permanentemente vinculados. Se eu mudar um preço no 7, o 2 vai mudar junto.
Então eles vão ter esse vínculo entre eles. Ou eu posso botar aqui que eu só quero importar agora para facilitar meu cadastro, mas eles vão continuar soltos, né? Vamos dizer, separados, e cada um com a sua edição manual. Tudo bem? Bom, e por último, para complementar a nossa configuração aqui, a gente tem essa pergunta, configuração de janela de reserva. Pode ser que no seu sistema não tenha essa pergunta já aqui. Então você precisa ir em configurações, reservas, duração e descer um pouquinho. Vai ter aqui configuração de janela de reserva. Você vai ter que marcar aqui configurar por anúncio. Isso, claro, se você quiser personalizar por anúncio. Você pode colocar aqui de uma vez só e colocar esse padrão para todos os seus anúncios. No nosso caso, como a gente está fazendo as coisas individuais nesse vídeo, eu vou fazer por aqui. Então é basicamente marcar que não, ele não vai seguir a janela padrão. E aqui eu vou poder dizer que eu só quero comercializar, só quero vender esse anúncio por 3 meses, posso colocar aqui 360 dias, enfim. Você pode colocar aqui da forma que você quiser. E aí todo o canal e o seu site também vai respeitar essa janela. Bom, pessoal, então é isso. Essas são as ferramentas extras, vamos dizer, da precificação que não foram vistas na parte 1. Caso você tenha qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não deixe de acessar o nosso chat aqui na lateral direita, né? O chat do sistema, ou falar com a gente através do saque@stace.com.br também. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.